buscar, através da prece, com a espiritualidade da casa, um bem-estar maior para cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Então, nesse momento, vamos dar início aos avisos sobre os trabalhos que são desempenhados na casa durante a semana. Na segunda-feira, a partir das 19h30, nós temos o trabalho de desobsessão, a qual qualquer irmão que esteja aqui precisando dessa assistência poderá procurar a cada um de nós, membros da casa, ou a mim, Rosa, a Davi, para que possam ser encaminhados para esse trabalho da segunda-feira. Na terça-feira, a partir das 6 horas da noite, nós começamos o trabalho de acompanhamento fraterno. É uma conversa para que possamos entender qual é a sua necessidade e também qual a disponibilidade de trabalho que você precisa, como é que pode ser encaminhado para ser assistido através da espiritualidade da casa. E às 19h30, essa palestra que nós temos, essa palestra pública, a qual foi iniciada nesse momento. Nas quintas-feiras, às 20 horas, temos o trabalho da apometria, a qual também você é conduzido através da conversa fraterna. Aos sábados, a cada 15 dias, acontece o trabalho de cura, a partir das 3 horas da tarde. E no domingo é o nosso principal momento, porque é um momento de estudo, é um momento de conhecimento, é um momento de crescimento, onde, através das obras a qual nós estudamos, nós podemos tirar dúvidas, nós podemos nos decidir, nós podemos crescer espiritualmente. Então, nós temos no domingo, a partir de 9 horas da manhã, de 9 às 11, o estudo do desenvolvimento mediúnico e também o estudo dos livros de André Luiz. E, amigos, também nós temos aqui um lembrete para cada um de nós acerca das doações, a qual a Casa de Assis, ela doa mensalmente uma feira para 4 famílias. Existe assistência diária a essas 4 famílias. Então, o que nós temos nesse momento é que o que está nos faltando para completar essas feiras são café, margarina, biscoito, óleo e sardinha. Então, qualquer um desses produtos, ou até mesmo, meus irmãos, e principalmente a prece, a doação de luz, de amor e de caridade, para que isso aqui se cumpra a cada mês e que essas famílias venham ser assistidas materialmente e espiritualmente, isso é muito agradável e louvável a cada um de nós, porque a alegria doada àquele que recebe é inigualável. Só realmente quem tem essa experiência de doar ou de receber sabe quão grandiosa esse trabalho feito com doação aos necessitados. E já nesse momento nós vamos dar início aos nossos trabalhos, começando com a nossa prece de agradecimento ao nosso mestre por esse momento aqui. Então, Davi poderia vir aqui fazer a prece. Antes da prece, só um detalhe, você falou das feiras, né? Que a gente assiste 4 famílias, são, para você que está vindo a primeira vez, são pessoas que não têm recursos, não têm meio de se manter e por algum motivo se acidentaram, estão acometidas de não poderem angariar os recursos necessários para se manterem durante o mês. Então, a gente dá uma feira para 30 dias a cada família. Né? Então, se a gente ajuda 4 famílias, é muito pouco, de fato é. Mas existe um ditado popular que diz que a gente só pega no dia quando pode, no balaio. Não adianta a gente querer ajudar 10, 15, seria ótimo, 20, 50 famílias, mas nós não podemos. Então,
temos que entender que, como diz Joana, quando você está fazendo o máximo que você pode, você está fazendo a caridade da forma que você pode, é o máximo que você consegue fazer, está ótimo. Então, a gente está ajudando 4 famílias, eu já acho demais, né, essa série, mas está tudo sob controle. Então, foi direcionado os pedidos, porque no final do mês, às vezes a gente tem feijão demais, falta arroz, só uma tempo de exemplo, então tem macarrão demais, está faltando arroz. Mas quem doa, doa o que quer. Se você quer trazer arroz, você traz arroz. Eu tenho arroz demais em casa, vou fazer arroz. Então, tudo que você trouxer é bem-vindo. E como o Rosa bem falou, se você não está podendo doar o material, vive de forma positiva para que a gente possa contemplar essas famílias necessitadas. Então, é só esse detalhe que eu queria acrescentar. Vamos fazer essa prece de abertura. Vamos agradecer a Deus, ao Divino Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, pela oportunidade de aqui estarmos todos reunidos nessa noite, nesse momento de comunhão, de estreitamento entre criatura e criador, e aqui estamos para receber o pão da palavra viva que hoje será trazida através do nosso irmão Walter. Então, que possamos receber os conhecimentos, que possamos nos auto-iluminar através do conhecimento, mas que possamos entender que temos que nos auto-iluminar, mas para iluminar o caminho do outro. Sejamos candeia aqueles mais atrasados do que nós, como os espíritos mais evoluídos são as candeias a nos iluminar, a nos conduzir pela senda do caminho reto. Que possamos todos crescer, que possamos aprender, mas que possamos, acima de tudo, fazer aquilo que o Cristo nos pediu, amar ao próximo de forma incondicional, amar ao próximo como a nós mesmos. Que assim seja. E nesse momento, para fazer as ordens dessa noite, nós convidamos a nossa irmã Ana Dalva para que se faça presente e nos faça a leitura e a explanação do exorto. Boa noite a todos. A nossa historinha de hoje tem o seguinte título: Abra o seu coração. A sala estava repleta de convidados, todos curiosos para ver a obra de arte, ainda oculta sobre um pano branco. Falava-se que o quadro era lindo. As autoridades do local estavam presentes, entre fotógrafos, jornalistas e outros convidados, porque o pintor era de fato muito famoso. Na hora marcada, o pano que cobria a pintura foi retirado e houve calorosos aplausos. O quadro era realmente impressionante. Tratava-se de uma figura de Jesus batendo suavemente na porta de uma casa. O Cristo parecia estar vivo. Com o ouvido junto à porta, ele desafiava a ouvir se lá dentro alguém respondia. Houve discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte perfeita. Contudo, um observador curioso achou uma falha grave no quadro. A porta não tinha fechadura. Dirigindo-se ao artista, e lhe falou com interesse: a porta que o senhor pintou não tem fechadura. Como é que o visitante poderá abri-la? E é assim mesmo, respondeu o pintor calmamente. A porta representa o coração humano que só abre pelo lado de dentro. Se nós fôssemos ficar aqui tirando dessa história ensinamentos, nós passaríamos a noite toda. Mas como o nosso tempo é curto, vamos fazer um pequeno resumo do que realmente essa história nos passa e nos ensina, e que cada um faça a sua reflexão. Muitas vezes interessados, outros tantos desprezados, gradativamente ignorado pelos homens. O Cristo tem tentado entrar em nossas casas íntimas há mais de 2000 anos. Conhecendo do caminho que conduz à felicidade suprema, Jesus continua sendo a visita
que permanece do lado de fora dos corações, na tentativa de ouvir se lá dentro alguém responde ao seu chamado. Todavia, muitos o chamam de mestre, mas não permitimos que ele nos ensine as verdadeiras lições de vida. Grande quantidade de cristãos fala que ele é o médico das almas, mas não segue as suas prescrições. Tantos dizem que ele é o irmão maior, mas não permitem quem coloque a mão nos seus ombros e os conduza por caminhos de luz. Talvez seja por esse motivo que a humanidade se debate em busca de caminhos que conduza a lugar nenhum. Enquanto Cristo espera que abrimos a porta do nosso coração, nós saímos pelas janelas da ilusão e desperdiçamos as melhores oportunidades de receber esse visitante ilustre que possui a chave que abre as portas da felicidade que tanto desejamos. Se você não sabe como fazer para abrir a porta do seu coração, comece por fazer pequenos exercícios físicos, estendendo os braços na direção daqueles que necessitam da sua ajuda. Depois, faça uma pequena limpeza em sua casa íntima. Jogue fora os detritos da água, de incompreensões, do orgulho e do ódio. Em seguida, busque conhecer a proposta de renovação moral do homem de Nazaré. Assim, quando você menos esperar, ele já estará dentro do seu coração, como convidado de honra, para guiar seus passos na direção da luz, da felicidade, sem mesclas que você tanto deseja. O olhar de Jesus crucificado na multidão. Seus ouvidos atentos descobrem o pranto oculto e identifica a aflição onde se é encontrado. Sua boca, plena de misericórdia, somente consolou, contando a eterna sinfonia da Boa Nova e o apelo insuperável junto aos ouvidos dos tempos, convocando o homem de todas as épocas à conquista da felicidade. E que Deus possa estar com cada um de nós hoje, aqui e sempre. E já nesse momento, nós vamos convidar você em ceia para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, Instruções do Espírito, a lei do amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. A lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso, o progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos, mas avançado e corrompido só tem sensações, mas instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com o amor generoso seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece
nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez os povos estremecerem e os mártires, inebriados de esperança, descerem ao circo. Graças, Senhor, a leitura. E nesse momento nós vamos convidar você, amigo Walter, para estar conosco nessa palestra. O irmão Walter, ele faz parte do NED, Núcleo e do Estudo da Doutrina Espírita, a qual está conosco há alguns anos, nos passando luz, paz e o Evangelho do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Gostaria de, nesses momentos iniciais, trazer um abraço fraterno do Centro Espírita ao qual pertenço, o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. A nossa vida é um eterno aprendizado. A cada instante que vivemos, estamos diante de possibilidades várias para aprender algo. Essas possibilidades chegam até nós das mais variadas formas. Em certo momento do nosso caminhar, nós verificamos que logo no início de algum tipo de aprendizado nós temos algumas dificuldades. Se eu voltar um pouco ao passado um pouquinho mais distante nessa encarnação, eu certamente vou lembrar que tive dificuldade de dar os primeiros passos. Quando eu tentava dar o primeiro passo, não me equilibrava o suficiente e certamente ia ao chão. As pessoas que estavam ao meu redor, interessadas em me ajudar, em me favorecer, me ensinar que eu deveria vencer aquele obstáculo, me punham novamente de pé e ficavam aguardando os novos acontecimentos. É um processo de aprendizado natural. Eu teria e tive que treinar muito para que eu pudesse me firmar, trocar os pés e avançar. E é interessante perceber que em determinado momento também nós verificamos que quando nós aprendemos uma determinada lição, nos empolgamos de tal ordem, ficamos tão felizes por termos aprendido aquela lição, que dá vontade de acelerar e aprender um conteúdo maior num tempo menor. E às vezes as coisas mostram para nós mesmos que aquilo ali não funciona assim. E aí, quando eu me ponho de pé, penso que já sou hábil naquela postura, dá vontade de correr. E aí, quando dá vontade de correr, eu tropeço e caio. E vou passar por uma nova fase de aprendizado. E assim eu prossigo. A cada momento da nossa vida, nós estamos sempre em busca de aprender algo. Precisando aprender algo. Precisando passar por experiências novas. E aí cabe uma pergunta: essas experiências novas serão apenas para mim? Ou será que eu posso compartilhar, até um termo muito comum hoje em dia, compartilhar daquela experiência com alguém mais? Se eu posso compartilhar com algo de bom para alguém, que eu faça logo. Não espere amanhã. Porque afinal eu não sei se amanhã chegará para mim. O agora, o presente, sim. À medida que nós avançamos, temos também necessidade de nos aproximar de Deus.
Porque às vezes, por uma questão até de fuga, quando alguém pergunta a nós, que religião você professa? Aí a gente diz, eu sou católico não praticante. Isso a gente ouve muito. Como se dissesse, eu sou católico somente pelo fato de dizer que tenho uma religião, mas que eu não vou à igreja, não tenho nenhuma obrigação com a igreja. Eu preciso de Deus, preciso saber mais sobre Ele. Começo a perguntar a padres, pastores, e verifico que as respostas que chegam até onde estou não me satisfazem. Existe algo que não está me satisfazendo totalmente. Vou em busca de mais coisas. E aí, no popular se diz que Deus escreve o certo por linhas tortas. Numa visão mais espiritualizada, numa visão espírita, numa visão de uma abordagem espírita, nós poderíamos dizer que Deus escreve o certo por linhas certas. Nós somos quem entendemos torto. E a partir do momento que nós começamos a fazer esse tipo de raciocínio, nós vamos ganhando terreno, vamos avançando. E daí a pouco eu verifico que aquela minha condição de saber sobre Deus, sobre religião, sobre as coisas mais fora da matéria, não me satisfazem plenamente. E se não me satisfazem plenamente, eu vou buscar outro tipo de ajuda. E aí, para a felicidade de muitos de nós chegamos através de alguns caminhos. Pode ser o caminho puro e simples do amor, esse caminho mais simples, mais rápido, mais direto. Ou pode ser através do caminho da dor, quando eu passo por determinado problema, não encontro as soluções que eu esperaria encontrar para mim. E, no entanto, alguém fala, olha, se você for ali em tal local, quem sabe o pessoal lá, ele possa lhe dar algum alento para o seu problema. Eu vou procurar aquele local, identifico naquele local um centro espírita, que de início eu tenho algum preconceito contra o centro espírita, contra o espiritismo, porque eu não sei o que significa nada disso. Mas aí, quando eu adentro aquela casa, a forma amorosa como sou tratado, a forma como sou acolhido, como as pessoas se interessam por mim, aquilo chama a minha atenção e eu passo a me interessar também em estudar a doutrina espírita. Mas essa doutrina espírita surge como? Como é que surgiu isso? Ao apagar das luzes do século XVIII, a 31 de dezembro de 1799, formou-se uma reunião no espaço maior. Iluminares, espíritos, passaram a participar daquela reunião. E aquela reunião tinha o objetivo principal de ultimar os preparativos para a reencarnação daquele que, a 3 de outubro de 1804, viesse e recebesse o nome de Hipólito Leão Denis Arrivaio. Esse Hipólito Leão Denis Arrivaio, ele foi aquele que surge naquele momento. Aproveita as oportunidades que a vida lhe oferece. Estuda, cresce, se doa, ensina outros, se dedica a estudos. E lá, pelos seus 50 anos, ele ouve falar num fenômeno estranhíssimo que estava acontecendo. E aquele fenômeno, conhecido como o fenômeno das mesas girantes, chamou muita atenção dele. E ele, como cientista, como estudioso, ele não poderia dizer que era verdade, tampouco dizer que era mentira. Porque a pessoa séria, se não conhece de um assunto, ele não pode dizer nem que é verdade aquele assunto, nem que é mentira. Ele se mantém neutro, vai pesquisar, vai estudar, para formar a sua opinião baseada em algo bem fundamentado. E aí, depois desses momentos em que ele teve contato com essas mesas girantes, passou a estudar. E de 1854 a 1857, com esses estudos aprofundados, surge exatamente a primeira edição de O Livro dos Espíritos,
esse livro fundamental da doutrina espírita, livro tão importante que dele se desmembram vários outros, nos auxiliando a entender mais a vida, sobretudo a nós mesmos. A vida como ela se apresenta para nós e nós, diante da vida, diante das outras pessoas, nós e as outras pessoas nesse interrelacionamento. E aí esse livro dos Espíritos, composto de perguntas e respostas, ele faz, através do seu próprio conteúdo, o desmembramento em vários outros livros, como o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, compondo aí a codificação espírita. Mas eu gostaria de chamar a atenção mais detalhada para o segundo livro, esse livro dos médiuns, esse livro que agora vai estudar algum fenômeno diferente, porque aqueles fenômenos que surgiram através das mesas girantes tinha um causador, tinha uma causa. As pessoas não tinham interesse, não sabiam como estudar aquela causa. No entanto, esse Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que a partir de 1857 passou a se chamar de Allan Kardec, ele estudou profundamente tudo isso. E exatamente esse tipo de estudo dele fez com que, ao compor o Livro dos Espíritos, na sua primeira pergunta, ele pergunta lá: quem é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí começa a estudar mais sobre Deus, os atributos de Deus, as coisas que não são feitas pelo homem, como sendo feitas por esse ser criador incriado chamado Deus. O Deus que Jesus já havia falado como sendo seu Pai amoroso e bom, o Pai de nós todos, nos colocando numa condição de irmãos de Jesus. Lá na questão 76 desse mesmo livro, há uma pergunta interessante, porque é ela que vai começar a movimentar todo o curso dos estudos através do conhecimento do Espírito. O Espírito como sendo os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Então esse ser agora eu sei, eu entendo que seja Deus. Deus, segundo a doutrina espírita, é essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O Espírito é essa inteligência que povoa o universo fora do mundo material. Isso é o que é muito importante para nós. Mas aí vem outros desdobramentos. Esse ser espiritual é o ser importantíssimo, porque Deus, quando cria os espíritos, os cria simples e ignorantes, simples e sem condição de sapiência nenhuma. No entanto, lhe dá o livre-arbítrio, lhe dá, evidentemente, toda aquela tarefa que ele tem que exercer para avançar, e ele deve avançar com o seu próprio esforço. Daí o Evangelho nos alertar para o ajuda-te que o céu te ajudará. Então nós, enquanto espírito que somos, usando o corpo de carne, nós temos a nossa condição, as nossas características espirituais um pouco resumidas, um pouco ainda bastante em forma mais latente do que em forma ostensiva, porque essa matéria densa traz algum obstáculo à matéria. No entanto, eu passo a entender muitas outras coisas, porque como eu sou espírito, daí a pouco eu sinto algumas vibrações ao meu derredor, sinto alguma coisa diferente, olho para um lado, olho para o outro e não verifico ninguém no corpo da carne tal qual estou agora. Então, se eu sei que eu sou um espírito e estou usando uma vestimenta momentânea chamada corpo físico, quando eu sair daqui através do túmulo, eu continuarei sendo espírito, agora desvestido, desligado, separado desse corpo físico. Mas as características espirituais permanecem. É o espírito responsável por tudo. É o espírito quem sente, quem tem emoções, não é o corpo físico. Quando eu desencarnar, o meu corpo ficará e não terá nenhuma sensação de dor, de frio, nenhum tipo de emoção, porque
o ser pensante que se afastou dali, esse sim, esse é o possuidor de tudo isso, esse era o responsável por eu ter sentido, enquanto aqui vivia, todas essas sensações, todas essas emoções, tudo isso. E são essas emoções algo de fundamental importância para o nosso entendimento, porque eu agora sei que eu posso ter uma condição de captar algumas informações de um mundo que eu não vejo necessariamente, mas eu sei que existe, porque o mundo verdadeiro é o mundo dos espíritos. O mundo nosso é apenas um mundo secundário. Ele poderia não existir ou não ter existido, mas o mundo espiritual, esse é o primitivo, esse é o verdadeiro, esse é o importante. E aí nós começamos a ter pessoas, ver pessoas, conhecer pessoas que têm uma certa, digamos assim, habilidade, condição, característica de sentir o ambiente no qual ela vive. Há pessoas que chegam num determinado ambiente e começam a sentir aquele ambiente. Se o ambiente está agradável, ela se sente também de forma muito agradável, se sente muito bem. Se o ambiente não está muito agradável, ela começa a se sentir incomodada por estar naquele ambiente. E isso, pelo fato de nós sermos espíritas, todos nós temos essa característica. É o que nós comumente conhecemos como sendo a mediunidade. Essa mediunidade, esse dom, entre aspas, que a gente poderia dizer, é essa capacidade de eu poder servir de intermediário em relação a um determinado mundo espiritual. Tem um mundo espiritual, tem um mundo físico, e para que esse mundo se comunique facilmente com esse mundo físico, ele necessita de um intermediário, de um ser que faça essa interface entre o mundo espiritual e o mundo físico. E esse ser que pode fazer essa interface é exatamente o médium. E esse médium é o possuidor desse dom chamado mediunidade. Jesus não era médium. Se pudesse chamar Jesus de médium, ele seria médium de Deus, porque ele recebia mensagem direto de Deus. Nós que eventualmente tenhamos essa condição de médium, nós ouvimos o que algum espírito diz, transmitimos para alguém. Sentimos o que o espírito diz, transmitimos aquelas sensações para alguém. E se esse alguém que está me ouvindo é suficientemente treinado para lidar com todo esse experimento, dali, daquele local, daquele momento, daquele tipo de trabalho, só pode sair coisa boa. Então agora nós temos a mediunidade aí podendo ser colocada para nós das mais variadas formas. Ela vai trazer para mim, se ela é bem usada por mim, muitas coisas boas para outras pessoas. E como eu passo a ser o gerador daquelas coisas boas, ela traz essas coisas boas também para mim. Quando nós fazemos o bem a alguém, a primeira pessoa que recebe o bem é aquele que fez o bem. Então daí a importância de a gente sempre procurar fazer o bem. Não importa. Fazer o bem sempre. Se eu eventualmente tiver algum pensamento desastrado em relação a alguma pessoa, eu posso tentar me controlar, usar de alguma muleta psicológica e dizer, não, mas hoje eu não vou pensar dessa forma a respeito de fulano. Hoje não é um dia bom de pensar sobre isso, vou deixar para pensar sobre isso dessa forma a respeito de fulano amanhã. Quando chega amanhã, eu repenso e adio mais para frente. E à medida que eu vou adiando mais para frente, cada vez mais para frente, eu vou me treinando também para tirar de mim, tirar da minha mente, aquele tipo de pensamento que só a mim causa mal. Joana de Ângeles diz, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que faz mal é o mal que eu faço porque me torna mal. Então, esse ensinamento é fundamental.
Eu agora sei que eu posso captar informações de entidades no corpo da carne ou fora dele. Eu tenho condições de captar aquelas informações e escrever, usar um tipo de mediunidade, a psicografia. Posso simplesmente chegar à minha tela mental a construção de determinados quadros belíssimos de pintura e vou pintar. Misturo um monte de tinta que eu, na minha condição de normalidade, fora do trabalho mediúnico, eu não tenho condição de juntar tinta com tinta para sair uma figura bonita. Mas, no entanto, quando eu estou mediunizado, quando eu estou sendo aquele receptor, quando eu estou sendo aquele intermediário entre o espírito e o meio ambiente, aí eu tenho condição de me deixar levar e, consequentemente, trazer para as pessoas algo de bom. Então, o papel que eu fizer da mediunidade será revertido totalmente para mim, porque a mediunidade não é privilégio de espírita. A mediunidade sempre existiu. O espiritismo estuda a mediunidade com profundidade. E exatamente por estudar a mediunidade com profundidade, por ser a doutrina espírita fundamentada nos ensinamentos de Jesus, então a mediunidade que se propala, que se propaga, que se fala no espiritismo é a mediunidade com Jesus. Então nós precisamos nos treinar cada vez mais para sermos essas antenas essas que possam captar cada vez coisas melhores. É evidente que eu preciso também ter um cuidado próprio, uma educação própria nesse contexto maior, porque à medida que eu vou me exercitando em determinado campo, eu vou verificando que eu preciso dominar os meus impulsos, dominar os meus instintos e transformar gradativamente esses instintos, esses impulsos em coisas boas. Controlar esses meus instintos, que eles sempre vão ficar comigo, mas eu preciso agora ter um poder sobre eles, controlá-los devidamente e fazer bom uso de tudo que eu possuo. Nós somos seres bons. Nós temos alguns senões, evidentemente, pela própria conjuntura do planeta, mas somos seres bons, seres que nos preocupamos com outras pessoas, seres que estamos treinando essa faculdade de amar. E não há uma faculdade muito próxima de nós para aprendermos a amar do que aquela em que nós decidimos, pelo nosso bel prazer, em nos deixar possuir, entre aspas, e trazer mensagens de um mundo invisível, um mundo espiritual, trazendo o alívio para aquelas criaturas. Eu me deixar usar para que eu seja um instrumento que possa trazer a paz para aquelas criaturas que sofrem tanto e sofrem agora e não sabem às vezes por que estão sofrendo. Sofrem agora por pensarem que ainda estão no corpo de carne com as mesmas sensações de antes, porque há um detalhe bem fundamental. As sensações é do espírito. Como o espírito está pensando daquele jeito, então a coisa se processa como se fosse tal qual quando ele estava encarnado. Então nós começamos a ver que a mediunidade, essa condição que algumas pessoas têm mais do que outras, diz Kardec que todos nós temos algum tipo de mediunidade, mas uns têm o que nós chamamos de mediunidade ostensiva, aquela mediunidade de trabalho, mediunidade de servir, mediunidade que eu sento a uma determinada mesa, me aquieto um pouco, entro em sintonia com o plano superior e daí a pouco vê algum tipo de mensagem, vê algum tipo de informação do mundo espiritual e alguém vai se utilizar daquele momento para fazer as conversações devidas num processo de terapia agora para os desencarnados. O médium é esse ser tão importante. Ele passa a se doar para que alguém o utilize e ele consiga, dentro de uma determinada reunião apropriada, preparada para isso, proceder todo aquele cabedal de terapia útil
para aquela entidade que está se comunicando. Então, nós temos diante de nós um manancial muito rico. Temos todos esses livros da codificação para estudar. Temos todos esses livros de André Luiz para estudar. Temos os livros de Joana de Ângeles. Temos os livros mais na parte evangélica de Emmanuel. Precisamos estudar e estudar rapidamente. Esta casa tem estudo aos domingos. Vamos estudar, porque precisamos saber como lidar conosco mesmo durante o nosso dia. Eu preciso aprender a controlar as minhas emoções. Será que em determinado momento eu posso chorar? Posso chorar. Mas será que é o melhor eu chorar a todo momento e chorar desequilibradamente? Não. E como é que eu vou fazer isso? Me controlando, me reeducando. Será que eu posso aqui, simplesmente, daqui a pouco eu dar vontade de chorar e eu chorar? Não devo. Porque agora não é o momento de chorar. Agora é o momento de nós estudarmos conjuntamente. E esse momento é muito gratificante para mim mesmo. Porque eu estou passando as vibrações de um ser apenas para vários. Estou recebendo vibrações de vários endereçadas a mim. Então, quem está aqui ocupando essa posição, não deixa de ser beneficiado. E beneficiado com um teor a mais. Precisamos estudar para que a gente aprenda a fazer o certo. Se eventualmente a gente fraqueja naquele certo que deve fazer, também não vamos nos desesperar. O processo de aprendizagem é também um processo de tentativas e erros. Nós vamos tentando, queremos acertar. Às vezes acertamos, às vezes não acertamos, às vezes acertamos só uma parte da situação. Mas tudo isso passa a ser importantíssimo para nós. A mediunidade é essa ferramenta importantíssima para nós mesmos. Cada um de nós para um pouco, tenta pensar que existe algo fora desse mundo em que vivemos, desse mundo material. E aí nós vamos, pouco a pouco, nos treinando para assimilar, para captar informações de um mundo diferente. É claro que nós somos espíritas, falamos muito em espírito, trabalhamos com espírito, mas é incrível que espírita tem medo de espírito também. E a gente vê, às vezes, médium de trabalho, médium que estão na luta diária, no trabalho do bem, e com medo de espírito. Eu tive a oportunidade de, numa determinada reunião, saímos, um colega nosso saiu à nossa frente, e ele, alto, esperava que ele não tivesse medo de determinadas coisas, e daí a pouco ele vai à frente, forma-se mais ou menos uma fila atrás dele, e aí ele para de vez. Quando ele para de vez, naturalmente todo mundo perguntou: fulano, por que você parou? Rapaz, eu não conto. Eu parei aqui porque eu vi um espírito aqui, olha. Olha ele aqui. Esse espírito está me metendo medo. Mas rapaz, você saiu de uma reunião mediúnica, agora você está com medo de espírito. Sim, mas lá eu estava no outro estado. Aqui é diferente. Então nós espíritas temos medo de espírito. O que a gente não pode ter é um medo patológico. Eu tenho medo de tudo. Tenho medo de tudo que acontece comigo, ou de tudo que eu penso que pode acontecer. Aí não, aí é patológico. Mas o medo aqui, o medo acolá, é bom porque anima a gente, estimula também a gente a ter cuidado. Refreia determinadas coisas que a gente pode tentar fazer e fazer descontroladamente. Então o papel da mediunidade é sublime. Nós poderemos utilizar da mediunidade para servir. E veja que quando nós simplesmente usamos da mediunidade para servir, nós não sabemos nem perguntamos quem é, quem foi, o que fez aquela entidade que está se comunicando através de nós. Então estamos simplesmente nos doando, fazendo o bem sem olhar a quem, conforme deve ser feito. Dando com a mão, sem que a outra veja, como orienta o Evangelho. E à medida que nós vamos avançando nesse campo, nós vamos nos sentindo cada vez melhor. É evidente
que, para que cada vez mais eu consiga um determinado transitar nesse campo da mediunidade, eu preciso me debruçar sobre os livros. Eu preciso também passar pela experiência da mediunidade, porque senão eu sou somente um teórico, mas a parte prática fica ainda carecendo de um certo cuidado. Mas quando eu consigo aliar as duas coisas, quando eu consigo trabalhar na mediunidade, num grupo sério, num grupo que esteja querendo também crescer para o alto, como dizia Emmanuel, para a frente e para o alto, isso vai beneficiando cada um de nós. Às vezes o benefício nós não percebemos logo de início, mas passamos a verificar que ele realmente tem algum significado quando nós precisamos das coisas. E às vezes nós estamos numa situação muito difícil, alguém chega para nós, coloca a mão no nosso ombro, nós olhamos de lado, não vemos ninguém. Se nós acreditamos que temos protetores, temos seres espirituais que gostam de nós, nós poderemos imaginar naquele momento e nos deixar levar por aquele tipo de pensamento, que naquele instante alguém chegou até nós, percebeu que nós estávamos sofrendo, sentindo muito determinadas dores, a dor da calúnia, as dores variadas da vida. Alguém chega junto a nós, coloca levemente a mão na nossa cabeça, daí a pouco nós começamos a sentir que é como se alguém estivesse passando a mão na nossa cabeça e um frio gostoso começa a nos invadir. Se nós nos aquietarmos naquele instante, nós passamos a ter condição de captar mais informações e às vezes ouvimos na nossa caixa mental: sei que você ainda tem muito caminho a percorrer. Eu entendo isso, porque também já passei por tal situação. Vamos em frente, vamos firme, vamos continuar na luta, vamos lutar a luta do bom combate. Procure transformar o homem velho que existe em você num homem novo, mas não queira transformar bruscamente. As transformações de profundidade, elas se dão devagar, mas elas se dão de forma firme. É preferível que a gente vá pouco a pouco fazendo aquelas coisas que tem condição de fazer, do que querer ser santo antes do tempo. No Espiritismo não existe santo. No Espiritismo não existe professor. Todos nós somos aprendizes. E como somos aprendizes, cada um tem que pegar o seu livrinho, estudar, fazer as suas lições, conversar com outras pessoas, tirar as dúvidas devidas, e isso é propiciado pelos grupos de estudo, para que todos nós cresçamos. Nós estamos, algumas pessoas estamos nos vendo agora pela primeira vez. Em qualquer lugar que nós nos encontrarmos daqui em diante, não mais será a primeira vez. Já passamos por aquela experiência inicial. Já passamos por aquele impacto primeiro de gostarmos ou não gostarmos daquelas pessoas, de sentirmos aquelas vibrações e dizermos às vezes para nós mesmos: aquelas vibrações não me foram boas. Mas não esqueçamos também que da mesma forma que eu posso me sentir mal diante de uma determinada pessoa e dizer que as vibrações dela não estão me favorecendo, ela também pode sentir o mesmo em relação a mim. Se eu tenho uma oportunidade de passar esse período a limpo, que eu aproveite essa oportunidade, porque aquela pessoa chegou para mim, não foi por acaso. Eu poderia simplesmente, em lugar de dizer por que aquela pessoa chegou para mim naquele momento, dizer para quê, qual o objetivo daquela pessoa naquele momento, mesmo trazendo determinadas dores. Tem algum motivo. Eu preciso apenas estudar, me esforçar para fazer valer essa capacidade que eventualmente eu tenha de sentir a presença dos Espíritos e transformar tudo isso
numa oportunidade ímpar de sempre fazer o bem. Fazer o bem pelo próprio bem. Fazer o bem simplesmente porque nós temos a certeza de que o que vai interessar quando nós transpusermos o portal que nos separa a vida física da vida não física, não é o bem material que eu possuo. Quando eu passar para o outro lado da vida, ninguém vai perguntar quanto era a minha conta bancária. Também se perguntar, vai se decepcionar, porque não tem nada. Mas isso não é interessante. Isso não interessa. Agora vai perguntar qual o bem ou quanto bem fizeste com os dons que recebeste. Dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade é esse momento, é esse foco de luz que agora nós dispomos para clarear a humanidade. E se eu sou a fonte que clareia essa humanidade, o primeiro a ficar às claras serei eu mesmo. Pela atenção de todos, muito obrigado, muita paz. Nosso agradecimento por suas palavras, Walter. E você várias vezes frisou essa comunhão perfeita, essa comunicação entre o mundo espiritual e o planeta Terra. E muitas vezes alguns se assustam, mas nós também esquecemos que o nosso planeta, nos seus primeiros momentos, desde o primeiro momento, desde o seu projeto aos primeiros momentos de criação, eles foram, o planeta Terra foi criado por espíritos. E entre essa multidão, eles fizeram sobre o arquiteto maior, que foi o Senhor Jesus, e dos estudos, que com o Senhor Jesus já havia mais de 6 bilhões de anjos trabalhando na construção do planeta Terra. Então nós não devemos nos assustar, porque foi feito por ele. Toda a sensibilidade, tudo aquilo que existe na Terra, veio do mundo espiritual. E para o mundo espiritual nós caminhamos. O mundo espiritual é, na verdade, a nossa certeza no futuro. Nós estaremos lá daqui a bem poucos dias. Então, amigos, nossa missão hoje é nos preparar para voltar para casa. Deixar esse corpo físico e assumir verdadeiramente a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, só nos resta agradecer a Deus, né, por esse momento, por essa lembrança, por esse consolo. E sabermos que todo sofrimento, toda dor e toda lágrima vai passar, porque estaremos em breve colhendo os frutos bons do nosso trabalho aqui nesse planeta. E só lembrando, né, no Evangelho de Jesus, tem um livro de Jó, que ele já dizia lá no Velho Testamento, no momento em que ele havia perdido tudo que era de material. Um homem, um dos maiores homens em riqueza, lugar que ele vivia, ele disse aos seus amigos, quando blasfemavam porque ele havia perdido toda a riqueza, ele disse: vai agora, ora ao teu Deus e faz com que tua riqueza volte. E Jó respondeu aos amigos: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu para ele eu vou voltar. Então, essa fé inabalável está justamente na certeza e na grandeza dos estudos e de uma vida íntima com a espiritualidade maior, que cuida incessantemente a cada instante de cada um de nós. E da espiritualidade veio também para nós essa mensagem através da psicografia. Boa noite, meus irmãos. Venho hoje aqui para contar um pouco da minha história e que espero poder ajudar a todos que se sentirem tocados. Vivi muitos anos na ilusão, só valorizando os prazeres da minha vida. Prazeres esses que só me trazia um vazio a cada dia. Fui guiado por entidades que só me levaram para a lama.
mas não posso apenas culpá-las, pois sei que a minha vibração contribuía muito para isso. Cheguei ao fundo do poço e acabei desencarnando de forma lamentável. Mas cheguei aqui e recebi ajuda de que procuravam, daqueles que procuravam me ajudar de toda forma. Mas eu não quis a ajuda deles, por não me achar merecedor. Cheguei ao ponto de rogar a Deus por ajuda, e essa ajuda chegou novamente. Dessa vez aceitei e hoje eu estou em paz. Estou pronto para reencarnar no ventre de uma bela mulher. Quero mudar minha conduta, me tornar melhor e mais evoluindo a cada dia. E o mais importante, devolver a paz à minha mãe, que tanto sofreu por mim. Ela vai saber no momento certo que voltei para o seu lado. Se eu sou merecedor, eu não sei. Mas aprendi muito com a dor, e principalmente com o amor. No momento que o véu do esquecimento tomar conta de mim, vou tentar seguir os conselhos de meus pais, pois eles sim, só querem nosso bem. A minha mãe, peço calma e muita sabedoria para lidar com os meus conflitos. Serei uma criança difícil, mas com muito amor me tornarei um homem grato a Deus, pela permissão de mais uma vez estar perto dos meus parentes. Muita paz e luz para toda a família. E nesse momento, para concluir, vamos mais uma vez fechar nossos olhos, entrar em sintonia com essa atmosfera de luz, de calma, de tranquilidade que está nesse lugar. Receber a iluminação, as vibrações dos irmãos, as entidades de luz que estão aqui nesse lugar. Os mentores de cura, aqueles que estão aliviando, dando direção, respostas, consolo, fortaleza, está nos conduzindo para um bem maior. E que as entidades que estão aqui nesse lugar possam fluidificar as águas aqui apresentadas, colocando nela remédio, bálsamo, força, cura e libertação. Que cada um que aqui está, encarnado e desencarnado, possa receber momentos de alívio, proteção de Deus. E cada um de nós tenha nessa semana todo o bem que está preparado para nós e que venha da eternidade de Deus. Que assim seja.